Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Ponto 3. Eu, Padre Rafael Vieira, estou aqui hoje para o nosso encontro. Nós vamos falar sobre um grande evento da Igreja no Brasil, o Multicom 2023, que será realizado do dia 13 até o dia 16 de julho na capital da Paraíba, em João Pessoa. Este ano, o evento tem como tema Comunicar para a Cultura do Encontro. O Mutirão da Comunicação, o Multicom, tem como objetivo reunir comunicadores para refletir sobre democratização e as políticas de comunicação, as perspectivas das relações entre a Igreja Católica, a sociedade brasileira e a cultura contemporânea no campo da comunicação social. Em 2023, os comunicadores católicos do país têm um encontro marcado no ponto mais oriental das Américas. É festa e o vento soprou, dança na palha do coqueiral, o verde e azul aqui tomou areia das praias da capital. O 13º Mutirão Brasileiro de Comunicação tem data e local para acontecer, de 13 a 16 de julho em João Pessoa, na Paraíba. E o tema? Comunicar para a cultura do encontro. Multicom 2023, em julho em João Pessoa, a cidade onde o verão é o ano todo. O calor do verão chegou pra te abraçar, essa alegria é beira de mar. Laia, laia, la, laia, la, laia, laia. Prepare-se, organize-se. Em 2023, João Pessoa e a Arquidiocese da Paraíba espera por você. La, laia, la, laia, laia. La, laia, la, laia. E hoje os convidados para este programa são o coordenador do Multicom, do encontro, o Padre Moisés Coelho, e a coordenadora de infraestrutura do evento, a Aniele Salles. Eu recebo vocês com muita alegria hoje para a gente conversar sobre o Multicom. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindo, Padre Moisés. Muito obrigado, Padre Rafael Vieira, uma alegria poder estarmos juntos nessa oportunidade que este programa, o Ponto 3, está nos dando para poder falar sobre este grande evento da Igreja aqui no Brasil. Bem-vinda, Aniele. Obrigada, Padre Rafael. Uma alegria estar aqui, uma satisfação. Ok, eu vou começar do começo. Nós precisamos, assim, para começar essa conversa sobre a importância do Multicom, dar uma espécie de contexto, não é? Para que os nossos telespectadores possam entender a razão de ser desse encontro, a importância que ele tem. Então, para contextualizar, eu vou conversar com o Padre Moisés. Esse Multicom é o primeiro encontro ou já é de uma caminhada? Conta para nós um pouquinho a história do Multicom. O Multicom, na verdade, esse mutirão de comunicação, de todos os comunicadores, vamos dizer assim, não só católicos, embora que seja promovido para a Igreja Católica, mas é para todos os comunicadores, aqueles que se sentem, vamos dizer assim, sensibilizados pela comunicação social. E a Igreja com essa abertura e querer conversar com a sociedade de forma, vamos dizer assim, com a comunicação de massa, ela promove esse encontro há mais de 13 anos, ou melhor, mais de 20 anos. E esse é o 13º encontro, porque tem um espaço de intervalo de um para o outro. Então, este especificamente, que vai acontecer aqui em João Pessoa, já é o 13º mutirão de comunicação brasileiro, onde a Igreja Católica, a CNBB, juntamente com a Arquidiocese que cedia, traz para refletir vários temas, justamente, como já foi falado agora, o senhor disse para a gente que o tema é comunicar para a cultura do encontro. Então, é um evento que acontece já na sua 13ª edição, já faz muito tempo.
Ok. Aniele, antes da gente ir diretamente para aquilo que você está responsável, que é a infraestrutura aí do Encontro da Paraíba, queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia de mutirão, porque a palavra é pronunciada com facilidade, mas às vezes a gente esquece o que ela de fato significa. Como é que se faz um mutirão de comunicação? Eu costumo dizer que mutirão é algo que traz uma simplicidade para o que é, na verdade, uma espécie de congresso, vamos dizer assim. No entanto, a gente tira essa coisa tão engessada, sabe, do congresso e diz que não, a gente está todo mundo junto aqui para discutir, nesse caso, a gente vai estar junto para discutir comunicação social. Certo. Eu gostaria até de acrescentar, se vocês dois me permitem, que mutirão é justamente aquele tipo de situação em que todo mundo trabalha. Aqui no lugar onde eu moro, por exemplo, em Goiás, minha terra, quando a gente vai fazer um mutirão para construir uma casa, vem todo mundo e todo mundo trabalha. Quer dizer, quem não pode ir lá colocar o tijolo, vai preparar a comida, quem pode fazer outra coisa, vai fazer outra coisa. Então, eu penso que a comunicação, né, da CNBB entende bem assim e é esse o espírito como você nos ajudou a entender, Aniele. Agora vamos também agora fazer com que essa nossa conversa possa ajudar as pessoas que estão em casa a entender a escolha. Por que escolher esse tema? Que importância ele tem a comunicação para a cultura do encontro? Padre Moisés. Então, primeiramente, essa escolha foi definida depois de muita reflexão com a equipe nacional da PASCOM, a equipe nacional do próprio Mutirão de Comunicação, que estamos ligados desde há mais de 2 anos montando e organizando esse evento. E foi algo assim que nós pensamos no sentido de que este ano completou 10 anos, né, do pontificado do Papa Francisco, e o tema, a cultura para o encontro, é o que ele tem falado bastante, né, e que, de fato, apesar de que são 10 anos do seu papado, do seu pontificado, e há 10 anos vira e mexe, vamos dizer assim, esse tema ele vem à tona com o Papa Francisco. Porque, na verdade, é um tema que ele nunca vai deixar de ser atualizado, né? Porque não é fácil, quando a gente leva esse tema, cultura do encontro. Ainda hoje, apesar de muitas reflexões, ainda é difícil a gente ir ao encontro das pessoas que são diferentes da gente, e ao encontro daqueles que pensam diferente da gente, e ao encontro daqueles que comunicam coisas diferentes da gente. Então, justamente é por levando essa reflexão, esse tema, e levando em consideração também os 10 anos do pontificado do Papa Francisco, a gente traz aí esse tema para reflexão dentro da realidade, vamos dizer, da comunicação. Aniele, o Padre Moisés falou aí bastante com clareza a respeito da escolha do tema, mas você está aí com uma tarefa muito particular. Não é para o encontro de pensamentos diferentes, não. É para o encontro dos comunicadores da Igreja no Brasil. Como é que está indo o trabalho? O trabalho é árduo, é pesado, é grande, mas no sentimento de mutirão, a gente se junta e as equipes estão funcionando e está dando certo. A infraestrutura do evento está montada. O povo nordestino, o povo da Paraíba é muito acolhedor, então a gente incrementa também esse sentimento de mutirão com essa personalidade nossa aqui e vai dar certo. Eu digo que o trabalho é pesado, mas que vai funcionar, já está funcionando e a gente quer realizar o melhor Multicom de todos os tempos. Tomara, eu fico aqui desejando, de coração rezando para que vocês façam isso, o melhor Multicom da história. Padre Moisés, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o tema e sobre a origem dele, conforme o senhor nos explicou, que é o pontificado do Papa Francisco. Não é? Nós temos um mundo dividido, polarizado, guerras. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, já que foi o Papa Francisco que inspirou, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que o Papa Francisco é visto pelos comunicadores da Igreja como comunicador.
Qual é a importância que tem o modo como ele fala as coisas? O Papa Francisco, Padre Rafael, é muito interessante, né, seu pontificado. Ele já começou, vamos dizer assim, quebrando, de certa forma, alguns paradigmas, não quebrando o que a Igreja traz como verdade e como fundamento, mas é a maneira como ele tem comunicado, é de uma forma de ir ao encontro realmente daqueles que são diferentes. Veja quantas coisas, de certa forma, elas se ampliaram na reflexão, na maneira de enxergar. O Papa Francisco, ele inspira a gente, inspira-nos a olhar justamente o que Jesus ensinou, não é? Porque Jesus, como era que Jesus agiu o tempo todo? Ele foi justamente aquilo que era diferente, né? Ele entrou em lugares que para os judeus não era considerado que deveria estar junto. Então, de certa forma, ali já estava existindo uma comunicação, uma cultura de comunicação que onde pontos divergentes há um que converge. Aí a pessoa de Jesus Cristo, mas aí a gente pode dizer que existem várias realidades que convergem, né? O mundo, a sociedade, a cultura hoje que é muito polarizada, pessoas que eu sou dessa forma, eu penso desse jeito, então esse é o meu jeito de pensar, ou não, eu penso desse outro jeito, e vai criando barreiras e divisões, e não encontra um ponto de equilíbrio para que a gente possa realmente, vamos dizer assim, dizer, nós somos, apesar de culturas diferentes, nações diferentes, povos diferentes, nós somos todos criaturas de Deus. Existe um ponto que converge, existe um ponto que diga assim, não, apesar da diferença, mas todos nós somos seres humanos, filhos de Deus, não é? Existe a obra da criação, existe toda uma realidade que está para além daquilo que está, vamos dizer assim, dentro da ordem humana e do mundo. E é nesse ponto que a gente tem que trabalhar e encontrar essa convergência, esse encontro, né? Eu acho que a maior dificuldade nossa hoje, não só para a igreja, por isso que a igreja traz para refletir, por isso que o Papa traz para refletir sobre isso, é a gente vivenciar essa cultura de ir ao encontro. E agora, trazendo o tema do Multicom, então assim, fazer da comunicação um ponto também, ou um meio de encontrar-se com os demais, encontrar-se com todas as pessoas. Eu gostaria também de, só a título de continuar o que você está falando, destacar para os nossos, aqueles que estão conosco acompanhando esse programa, que a sociedade dá muito valor em quem fala e faz, quem dá testemunho do que fala. E o Papa Francisco é um extraordinário exemplo. Ele fala de cultura do encontro, ele insiste na cultura do encontro, mas ele demonstra pelos gestos, pelas iniciativas, ele vai atrás das pessoas, ele promove encontros grandiosos e conversa com pessoas de uma forma simples. Essa também é outra característica que ajuda as pessoas a se encontrarem, é conversar de um jeito simples. E o Papa Francisco é um grande exemplo disso. Aniele, eu queria, dentro do grande tema da cultura do encontro, aliás, até como o encontro depende disso, é o diálogo. Queria que você falasse disso, até mesmo, agora que a gente falou em prática, até mesmo como é que vocês estão aí dialogando para fazer um evento desse tamanho. O evento trata de comunicação, não tem como ser diferente, a gente tem que dialogar, e a gente está dialogando aqui para que tudo dê certo, principalmente, por exemplo, na área de infraestrutura, a gente está dialogando com órgãos públicos, por exemplo, a gente está dialogando com empresas que estão nos apoiando, a gente está dialogando desde este pessoal até mesmo com os nossos padres, com os nossos bispos, com o pessoal que vem até a gente, né? Não tem como ser diferente, é encontro de comunicação. O diálogo é primordial, é essencial, é primeiro nesse momento aqui, e só com ele que está dando certo. Ou a gente dialoga ou não funciona.
E graças a Deus está dando certinho. Muito bem. Padre Moisés, tem uma coisa importante nisso que a Aniele falou, de que todo mundo está conversando, é que quando as pessoas estão umas junto das outras e alguém fala alguma coisa que ela não concorda, a situação fica um pouco mais difícil. E quando aparecem ofensas, quando aparece já aquela comunicação violenta, não é? Uma pessoa que fala agredindo a outra, não é? Eu sei que o Multicom, dessa vez, vai tentar fazer esse diálogo da igreja com a sociedade, com a cultura do encontro que está presente também na sociedade. Então, no momento do conflito, como é que a gente pode continuar se falando e resgatar a paz? Que a comunicação, né, ela se dá de várias maneiras, não apenas no diálogo, por exemplo, não somente na fala, né? Às vezes o silenciar também é comunicar. Às vezes a gente parar um pouco e, vamos dizer assim, diante de uma situação conflituosa, porque quando no diálogo, nas tomadas de decisões, nas grandes conversações e onde há esses conflitos, às vezes também o silêncio é comunicar. E aí gerar essa cultura do encontro. Porque nós temos a tendência de que, diante dos conflitos, né, cada um vai querer colocar as suas ideias e que aquela ideia ou aquele pensamento e aquela forma de falar, de agir, seja a mais correta. E por isso que às vezes começa agredindo o outro, né? Porque vai cada um querendo colocar seu ponto de vista e não refletindo, na verdade, mas aí, de certa forma, com um certo orgulho, uma certa soberba, de não, o meu ponto de vista é o mais certo. E a comunicação, ela se dá de várias maneiras, como eu falei, não é só na palavra, né? O silenciar, no gesto, no olhar, no rezar, no sentir, tudo é comunicação. E a gente tem que aproveitar, né, desses dons, dos próprios sentidos, né, que nós temos, para fazer com que haja mais convergência do que divergências. E tem que ter uma consciência e o esforço de cada um. A cultura do encontro também sugere que a gente aprofunde um tema importante que eu queria falar com a Aniele, que é a escuta. Não tem jeito de promover encontros se as pessoas não escutam o que a outra está falando. Às vezes, uma pessoa está falando e a outra já está interferindo no que ela está falando para falar o que pensa. Aí não tem encontro, tem desencontro, não é? Eu queria, Aniele, que você falasse um pouquinho da experiência de escuta nesse trabalho que você está fazendo. Quer dizer, você vai, escuta as pessoas e também escuta a própria igreja no Brasil, que é a grande responsável pelo Multicom. Uhum. Se a gente não conversa, se a gente só fala, dá errado, né? Se a gente também não tem essa percepção de ouvir, também dá errado. Então, aqui, para que tudo dê certo, para que a infraestrutura, que é o que eu estou fazendo aqui, meu papel dentro desse cenário de Multicom dê certo, a gente teve que ouvir um monte de gente, teve que ouvir nãos também, né? A gente, e nessa de ouvir o não, também absorver, entender, e a gente tem ouvido um monte de sim também, e no que nos deixa felizes. E essa questão da escuta, desde escutar uma empresa ou até uma pessoa, a quem a gente convida, a quem a gente contacta, com quem a gente quer trabalhar, tem sido primordial para que dê certo. Se não há escuta, não funciona. A gente precisa ouvir o nosso bispo aqui, em primeiro, né? A gente precisa escutar o que nos diz o Padre Moisés, que é o coordenador do evento. Então, de fato, o diálogo é construído assim, através da escuta, através da paciência, tem que ter também, e da atenção, né? Dando atenção ao evento, aos detalhes, a quem está com a gente, pertinho da gente, trabalhando também.
Tá certo. Padre Moisés, eu queria que você falasse um pouquinho para ajudar quem está nos acompanhando a compreender o Muticom, todo o movimento que a igreja no Brasil faz com os comunicadores. Eu sei que, por exemplo, alterna com o Muticom o encontro da PASCOM, né? Tem um ano o da PASCOM e depois no outro o Muticom. Como é que é a pastoral da comunicação no Brasil? A pergunta seria geral, mas você pode responder do modo que você achar melhor. Então, a pastoral da comunicação no Brasil, vamos dizer, a própria pastoral da comunicação, ela traz, vamos dizer assim, para a igreja, de modo geral, mas também na igreja local, nas paróquias, o que a gente tanto reflete, tanto no mutirão, como também nos encontros da PASCOM, que é o quê? É a melhor forma de a gente chegar a todas as pessoas e comunicar não somente do falar, mas apresentar o que nós, igreja, estamos fazendo, vivendo, ensinando. Então, a pastoral da comunicação, ela é importantíssima, né? E a igreja ela tem essa sensibilidade de também olhar essa necessidade da comunicação social, porque todos nós estamos o tempo todo comunicando, e como igreja a gente também tem o dever de comunicar a verdade, comunicar aquilo que a igreja é para a sociedade. Então isso vamos dizer assim, olhando a igreja de modo geral, ampla, a igreja no mundo, a igreja no Brasil, mas também as paróquias, de modo assim bem objetivo, bem direto, bem concreto, né? Onde nós estamos, por exemplo, dentro de um contexto paroquial, inserido uma pessoa inserida dentro de uma área paroquial. Então, a paróquia ali, ela está ali, é a igreja presença que está ali, é a igreja que está sendo, vamos dizer assim, sinal, sendo luz, levando a comunicação, ensinando a verdade, trazendo a palavra de conforto, trazendo orientações, e isso tudo, a pastoral da comunicação, ela tem essa grande importância. E basta lembrar, Padre Rafael Vieira, o quanto foi importante a pastoral da comunicação nesse tempo de pandemia, né, onde as pessoas tiveram que ficar em casa, e nós usamos vários meios, várias formas para que não parasse, ou a igreja não ficasse distante de todas as pessoas. Certo. Aniele, a organização, você está aí na estrutura local do encontro, né? Na infraestrutura, mas certamente você tem conhecimento, assim, como que as pessoas fizeram ou estão fazendo para poder participar do encontro. Aquilo que eu estava falando agora há pouco, a diferença do encontro da PASCOM com o Muticom é que o Muticom é mais aberto, não é só para os agentes de pastoral da comunicação. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal como é que está sendo organizado, quer dizer, como que vai levar o pessoal para a Paraíba. É isso mesmo, o evento, ele é aberto a qualquer pessoa que queira participar. Afinal de contas, ele está falando de comunicação, que é algo que não tem um público específico, vamos assim dizer, né? Todo mundo que queira vir para a Paraíba tem inúmeras razões para isso. Primeiro, João Pessoa, que é uma cidade muito bonita, acho que é nosso trunfo para vender o Muticom, assim dizer. Verdade. Então, entra lá no site do muticom.com.br, se inscreve, você vai vir, vai ter conhecimento, participar de palestras, seminários, uma noite cultural que promete muita animação, e de quebra você ainda vai conhecer João Pessoa. E sou suspeita a dizer, mas é a cidade mais bonita do Nordeste. Olha, que beleza. Só aqui nasce primeiro e o povo está de braços abertos para acolher todo mundo que queira vir para cá. Ok, muito obrigado, viu? Nós sabemos muito bem que vocês estão trabalhando muito. Agradeço que tenham tirado um tempinho para conversar conosco aqui no Ponto 3, na TV Pai Eterno. Desejo que a parte de infraestrutura seja bem organizadinha, que a Aniele possa trabalhar com muita gente aí, fazer um belo encontro. E desejo também ao Padre Moisés uma continuidade no seu trabalho aí de coordenação e uma percepção sempre mais
clara da sua missão e também para você cumprir com felicidade aquilo que Deus pediu. Então, obrigado, Padre Moisés, pela participação aqui no Ponto 3. Obrigado, Padre Rafael Vieira. Agradeço, né, essa oportunidade a todos que participam do programa. Que Deus possa abençoar e, quem sabe, a gente consegue, com este programa, fazer com que mais alguns se interessem, né, em estar conosco neste Multicom. Da mesma maneira, eu quero agradecer você, viu, Aniele, pelo tempinho que você pegou para vir atender a gente, pela simpatia das suas respostas e desejo que o seu trabalho seja muito bom. Obrigada, Padre Rafael. Ok. Nós, então, estamos encerrando o programa Ponto 3 de hoje. É a primeira vez que eu estou apresentando esse programa, então eu acho que vocês devem ter percebido muitas falhas da minha parte, mas eu posso dizer a vocês que eu vou tentar aprender a fazer uma apresentação bem bacana. Agradeço a todos que nos acompanharam hoje e na próxima segunda-feira nós estaremos de volta. Um abraço.